o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar de extradição. O processo em que um país entrega uma pessoa a outro país para que ela seja processada e julgada por um crime que supostamente tenha cometido. Nós vamos falar das regras para a extradição e do caso de Robinho, o jogador de futebol brasileiro condenado por estupro na Itália. Será que ele pode ser extraditado? Robinho foi do sucesso no Brasil aos salários milionários na Europa em apenas 2 anos. Em Milão, na Itália, teve vida de glamour, muitas festas, mas se envolveu em um caso que o marcou de forma permanente. Foi acusado e condenado a 9 anos de prisão por participar do estupro coletivo de uma mulher albanesa. O jogador voltou ao Brasil e, de longe, viu a Corte Suprema Italiana confirmar a sentença definitivamente. A Itália pediu a extradição de Robinho, mas a nossa Constituição não permite porque o agora ex-jogador é brasileiro nato. Resta a dúvida se ele pode cumprir a pena no Brasil. Outro caso marcante é do italiano Cesare Battisti, condenado por terrorismo e pelo assassinato de 4 pessoas na década de 1970. Ele fugiu de Roma, passou por vários países e acabou no Brasil. Aqui, conseguiu refúgio político. A Itália pediu a extradição, mas o governo brasileiro negou. Em uma viagem a La Paz, Battisti foi detido e entregue pelos bolivianos ao governo italiano. A situação de Battisti e de Robinho obedece a regras internacionais e à lei brasileira. É o que vamos ver agora. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar online com Tarcísio Dalmaso Jardim, advogado internacionalista e consultor do Senado Federal, e com Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP e professora do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutor Tarcísio, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente um pouquinho sobre esse processo de extradição. Pode o Robinho ser extraditado? Essa é a pergunta. Como ele é brasileiro nato, a resposta é negativa. Ele não pode ser extraditado. Nós sabemos que brasileiros natos não podem ser extraditados. A pedido da Itália, ele não poderá ser extraditado. E se fosse naturalizado, tivesse cometido algum crime comum antes da naturalização ou mesmo posterior, se fosse de crime de tráfico de entorpecentes, sim, poderia haver essa hipótese de extradição. Mas como ele é brasileiro nato, não. E tampouco ele se naturalizou italiano, né? Que seria uma outra hipótese, um caso famoso, inclusive julgado no Supremo Tribunal Federal, de poderia ocorrer a perda da nacionalidade para ocorrer a extradição. Mas ele poderia, sim, poderia ocorrer uma outra modalidade de cooperação penal internacional, que é a transferência da execução da pena. Então, nesse caso, eu defendo que sim, há a possibilidade da transferência da execução da pena, ou seja, ele cumprir aqui no Brasil a sentença penal italiana. Isso, claro, ultrapassando uma série de condições que podemos conversar aqui, né? Não há tratado entre o Brasil e a Itália sobre essa modalidade, então teria que haver uma promessa de reciprocidade. O crime foi anterior à lei de imigração que regula a matéria da reciprocidade, e aí nós temos que seguir uma orientação do Supremo Tribunal Federal dizendo que a lei de cooperação não é uma lei penal e, portanto, ela poderia retroagir, sim, a esses fatos, né? Então, há uma série de obstáculos que teriam que ser ultrapassados para que ocorra, então, a homologação dessa sentença penal estrangeira no STJ e posterior cumprimento de pena aqui no Brasil do referido jogador. Doutor Tarcísio, o senhor falou de uma série de requisitos, né, que o brasileiro nato não pode ser extraditado. Agora, uma curiosidade, se o jogador, por exemplo, estiver em outro país e for preso lá, o que acontece? Bom, nesse caso, a Itália, sim, poderia pedir a extradição àquele país. Isso já ocorreu várias vezes, né? Então, a proibição que existe constitucional, né, e pela legislação brasileira, ela não tem efeitos para além da jurisdição brasileira, né? Então, nós não podemos aplicar a lei brasileira nesse particular
a estendê-la, né, a outros países. Se, por exemplo, ele estiver de passeio nos Estados Unidos e a Itália pedir a extradição do jogador aos Estados Unidos, sim, poderá efetuar essa extradição. Então, o impeditivo constitucional brasileiro não se estende àquele país. Doutora Elaine, cada país é soberano para poder fazer suas próprias regras de extradição, de acordos bilaterais aí? Ou existe alguma regra básica que todos têm que seguir? É exatamente isso. A regra geral é que cada país é livre para estabelecer o seu próprio direito ou as suas próprias condições. E, diante desta liberdade, é que os estados começaram a negociar tratados, primeiramente bilaterais, para estabelecer condições que dessem segurança e previsibilidade às solicitações e as respostas às solicitações dos estados para viabilizar na prática a ideia de uma jurisdição universal, que permitisse que as pessoas fossem condenadas e cumprissem as suas penas em qualquer lugar, ou não importasse onde elas estivessem no mundo. Então, a partir dessa ideia de soberania do direito é que se justificaram os tratados internacionais sobre extradição. E o que leva um país em consideração na hora de propor ou estabelecer um acordo bilateral com outro? O primeiro fator político levado em consideração é a necessidade de ter segurança e previsibilidade sobre os pedidos apresentados de solicitação de extradição. Por quê? Porque a extradição pode ser concedida em duas bases, a princípio hoje, que são mais conhecidas. Num princípio de promessa de reciprocidade, se você me transferir essa pessoa, se você me extraditar essa pessoa, eu também extradito no futuro outras pessoas que você solicitar. E a segunda base seriam os tratados. Qual é o problema? Se não houver nenhum tipo de obrigação prévia ou questão prévia, é muito comum a negação de extradição. Durante o regime militar no Brasil, por exemplo, o governo brasileiro recebeu diversos pedidos de extradição de alemães que eram envolvidos com o regime nazista e não concedeu nenhuma extradição por diversos motivos. Então, diante da não existência de compromissos prévios, de regras prévias, é muito comum a denegação da extradição da pessoa por razões políticas dos estados. E, em segundo lugar, o que pode levar ou o que leva como um fator positivo para a adoção desse tipo de acordo, em geral, é o fluxo de pessoas entre os países e a necessidade ou a criação de conjunturas que permitem já antever ou já demonstram na prática que há um volume grande de pessoas que estão transitando, que estão envolvidas na relação entre esses dois países. Doutor Tarcísio, e tendo aí um acordo de extradição entre os países, eles são obrigados a extraditar alguém que tenha cometido, por exemplo, um alemão, como a doutora Elaine falou agora, na situação atual, se comete um crime no Brasil, o Brasil tem um tratado, por exemplo, de extradição com a Alemanha, ele é obrigado a extraditar essa pessoa? Veja bem, o processo de extradição é uma medida administrativa judicialmente controlada. Então, no caso, aqui no Brasil, quem faz esse controle judicial é o Supremo Tribunal Federal. Ao fazer essa análise, o Brasil ele seguirá o tratado, né, como uma das bases, mas analisará uma série de requisitos, portanto, que não podem ser impostos pelo outro país. Ele vai aplicar aquela legislação, mas seguirá uma série de requisitos. Esses requisitos serão tanto quanto a alguns impeditivos. Acabamos de falar, né, que um dos impeditivos do Brasil é não extraditar brasileiros natos, né? Mas também há outros, né? Nós não extraditamos refugiados, por exemplo, haver crime correspondente, né? Tem que ser crime lá no outro país e crime era aqui. A pena tem que ser superior a 2 anos aqui. Então, há uma série de requisitos que nós temos e nós analisamos. E há também alguns requisitos da executoriedade dessa extradição, uma vez concedida. Então, uma vez concedida, por exemplo, nós não extraditaremos se essa pessoa será submetida a tortura, a pena de morte,
a prisão perpétua. Então, não há o Tratado de Extradição é uma lei formal entre Estados, que ela será aplicada a partir de critérios e controlada pelo Supremo Tribunal Federal, e, portanto, não há que se falar em uma imposição, né? Mas sim de uma aplicação normativa bilateral ou multilateral, né? Porque há tratados. Hoje nós temos cerca de 30 tratados bilaterais e cerca de 7 tratados multilaterais de extradição. Então, há tratados multilaterais igualmente, né? Não somente bilaterais. Estabelecido um tratado bilateral, doutora Elaine, o que pode levar um dos países a romper esse tratado? O fator político em relação à pessoa que foi recebida, por exemplo. Então, em geral, esse é o fator mais comumente encontrado para tentar justificar. Até porque, mesmo dentro da própria lei brasileira, você tem uma fase de análise pelo Supremo Tribunal Federal e um órgão do Poder Executivo. Então, a gente viu um caso emblemático em relação a isso, que foi o caso do Cesare Battisti, em que acabou se estendendo dos anos 2000 até o final dos anos 2010, que envolveu duas fases com bastante discussão e contestação pública, em que a posição dos atores foram se modificando ao longo do processo. Então, em 2007, apesar da autorização pelo STF da extradição do Cesare Battisti, o presidente da República concedeu uma permissão para ele ficar aqui e negou a extradição. Depois da saída da Dilma, em 2016, em 2017, o governo italiano apresentou um pedido de revisão do pedido de extradição, que foi bastante contestado por uma crítica de se não seria, por um lado, a partir da perspectiva dos direitos das pessoas bis in idem, de ser julgado novamente, levando em consideração alguns critérios que estão presentes na legislação. E aí, diante do risco, obviamente, de ter uma extradição dessa pessoa e da concessão no cenário político atual, toda a discussão dos anos 2000 se modificou. Então, o critério mais comum realmente pode ser uma avaliação política. Bom, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre extradição daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Direito Sem Fronteiras volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos de extradição. O processo em que um país entrega uma pessoa a outro país para que ela seja processada e julgada por um crime que supostamente tenha cometido. Os nossos convidados são Tarcísio Dalmaso Jardim, advogado internacionalista e consultor do Senado Federal, e Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP e professora do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais. Bom, vamos voltar à nossa conversa aqui. Doutora Elaine, a gente falou bastante aí no primeiro bloco dos acordos bilaterais e multilaterais. Quais são os principais que o Brasil tem em relação à extradição? Em termos de acordos bilaterais, o Brasil tem acordos com vários parceiros conhecidos. Então, tem acordo com a Itália, tem acordo com a Alemanha, tem acordo com a Argentina, faz parte de acordos regionais, que esse é um outro aspecto, então faz parte do acordo interamericano. E em termos de acordos multilaterais, algo que é bem interessante notar é que o perfil desses acordos ele acaba sendo um perfil diferente desses acordos bilaterais. Então, em geral, o acordo, por exemplo, de extradição Brasil-Itália vai tratar das condições de extradição. Esse tipo de acordo ele não tem o equivalente no âmbito multilateral, mas você vai ter a Convenção da Haia sobre sequestro de aeronaves civis e seus protocolos, a Convenção da OCDE para o combate ao suborno de agentes públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, o protocolo opcional, a Convenção sobre Direitos da Criança sobre Pornografia, Prostituição e Venda de Crianças, Pornografia Infantil, Prostituição Infantil e Venda de Crianças. E esses tratados acabam tendo obrigações acessórias relativas a procedimentos de extradição. Então, o Brasil faz parte de um amplo gradiente de acordos com disposições relativas à questão da extradição, que pode afetar diferentes tipos de pessoas em diferentes áreas, desde as mais genéricas, como os acordos bilaterais, que não impõem tipos específicos de condutas, até acordos mais específicos, como é o caso da Convenção da Haia sobre o sequestro internacional de aeronaves civis e os seus protocolos. Então, nós estamos aqui no terreno da cooperação.
né? Nós estamos falando de cooperação. A professora citou alguns tratados que todos eles são da cooperação. O direito internacional penal, aí nós vamos para os tribunais penais internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, que tem lá o seu estatuto, né, o Estatuto de Roma, pretende ser universal, embora não é, né? Nem todos os países ratificaram o Estatuto de Roma. Esse sim é uma instituição complementar às jurisdições nacionais, que tem alguns tipos penais, né? Como o genocídio, os crimes contra a humanidade, né? O crime de agressão, os crimes de guerra, enfim. E entregar uma pessoa para esse Tribunal Penal Internacional não seria uma extradição, né? Seria uma entrega, o Instituto da Entrega. Então, são institutos diferentes, né? A extradição é um instituto da cooperação penal internacional, alguns chamam, né, nesse trocadilho que eu falei, de direito penal internacional. Então, a professora tem razão em separar as áreas, né? Nós estamos aqui falando de cooperação entre Estados, né? E mesmo que haja tratados multilaterais, para animar essa cooperação, né? O direito internacional penal, que pretende ser universal, válido para todos, enfim, aí nós vamos para tribunais penais internacionais. É uma outra área e o termo extradição é inadequado. E falando, doutor Tarcísio, especificamente de extradição, então, quando começa um processo de extradição aqui no Brasil, por exemplo, qual é o passo a passo e tem uma duração já prevista ou pode se arrastar aí? Há uma série de condicionantes que pode arrastar no processo. No caso dos Batiste, tinha um tema paralelo, aliás, bastante interessante, que sabemos que era o tema do refúgio. O refúgio, ele impede a extradição, ele tem prioridade. Primeiro devemos analisar se a pessoa é um refugiado ou não. Se a conclusão é sim, ele é um refugiado, portanto, inaplicável a extradição. Isso significa que o processo vai demorar mais, como foi o caso Batiste, né, que teve esse misto de sabermos se um refugiado ou não. Depois entrou um outro assunto paralelo, que é o de asilo, que seria prerrogativo do presidente, aí o presidente lançou mão dessa prerrogativa. Enfim, foi um processo bastante complexo. Então, sim, não há um tempo, né? O que importa é que é um misto de uma ação que é administrativa e outra parte que é o controle judicial por parte do Supremo. Mas cada caso é um caso, tem a sua complexidade, enfim. Doutora Elaine, a gente citou aqui o caso do Batiste, que é emblemático. Quais são os outros muito conhecidos aí, tanto no Brasil quanto no mundo, sobre o processo de extradição? Nossa, a gente tem alguns casos que são muito conhecidos. Na literatura, os mais conhecidos estão envolvendo nomes de alemães que fugiram do nazismo, ou ao fim do regime alemão nazista, para o Brasil e para a Argentina. E tem um caso que é estudado em todo o mundo, mas que não envolveu o Brasil e envolveu o nosso vizinho, que foi a Argentina, que é o caso do Eichmann, que foi motivo de filme, que foi motivo de livros, que é estudado de todas as formas pelas problemáticas que ele apresenta. Então, o Eichmann também, um alemão envolvido com o nazismo, fugiu, veio para a América do Sul, mas ele não estava no Brasil, ele estava na Argentina. Depois do estabelecimento do Estado de Israel, a gente tem a apresentação de diversos pedidos pelo governo de Israel para países onde esses alemães envolvidos com o nazismo, na gestão do nazismo, que estavam situados, para que eles extraditassem esses alemães para serem julgados, depois de terem fugido dos tribunais que haviam sido estabelecidos na Alemanha para julgamento dos responsáveis pelo nazismo. No caso da Argentina, o governo argentino recebeu o pedido do governo de Israel, para julgamento, para extradição do Eichmann.
e o governo argentino recusou o pedido, o Eichmann continuou no país, mas aí começa toda a controvérsia política envolvendo o governo israelense mandou o Mossad, o serviço secreto israelense, para sequestrar o Eichmann. Então, houve também uma violação da soberania argentina no momento. O Mossad entrou, sequestrou e desapareceu o Eichmann na Argentina. Apareceu com toda a notícia e a repercussão política de que ele estava em Jerusalém para ser julgado. E é a partir desse caso que você tem toda uma repercussão sobre as condições de violação posterior, você tem a cobertura sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém, tem o famoso livro da Hannah Arendt, que vai ser escrito neste julgamento, depois do sequestro do Eichmann, mediante a negação da extradição do país do sujeito pelo governo argentino, que é o Eichmann em Jerusalém, no qual foi desenvolvida aquela conhecida frase que é a banalidade do mal. Então, a gente tem alguns casos que são muito conhecidos. Eu acho que o do Eichmann talvez seja o caso mais emblemático de um pedido de extradição que foi pedido, foi negado e acabou sendo desconsiderado como uma violação da soberania. E o interessante é que não houve nenhuma repercussão concreta e prática de compensação e reparação da soberania argentina que foi violada, porque em alguns casos você pode até pensar da reparação da soberania, como aconteceu com França e Austrália, Nova Zelândia, mas no caso da Argentina a gente não teve nenhum tipo de reparação posterior, e o caso acabou chamando a atenção mundial para o que estava acontecendo em Israel. E são comuns, doutor Tarcísio, os pedidos de extradição? São um instrumento jurídico que os países recorrem muito? É um pedido, é uma antiga forma, né, de cooperação penal internacional, muito tradicional e muito corriqueira. E isso eu diria que foi asseverado, né, com a integração das comunicações dos países, a formação, portanto, de uma mobilidade humana intensa, né, fluxos migratórios. Então, há certos países, né, que possuem uma relação umbilical, existem muitos nacionais ou descendentes de nacionais reciprocamente, então há um fluxo muito grande entre esses países, o que requer, evidentemente, pedidos extradicionais mais frequentes, né? Então, não, sem dúvida nenhuma, a extradição é o mais tradicional dos pedidos de cooperação. Nós aqui citamos outros, né? Transferência de execução de pena, existe a transferência da pessoa condenada, que são mais novos, né? Do ponto de vista cronológico. A extradição é uma clássica forma de cooperação penal internacional. Bom, esse é um tema muito interessante. Eu agradeço a verdadeira aula de Direito Internacional que vocês deram aqui hoje. Muito obrigada pela participação no Direito Sem Fronteiras. E o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a participação de Tarcísio Dalmaso Jardim, advogado internacionalista e consultor do Senado Federal, e de Elaine Silva, doutora em Direito Internacional pela USP e professora do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais. E muito obrigada, claro, a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Tchau!